Olá, artistas do Brasil! O episódio de hoje da nossa querida Sala 1604 é para ajudar você que sempre quis aprender a desenhar e fica na dúvida de como começar a estudar. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, host deste programa e produtora do Utopia Art Experience, e para contar para vocês qual que é o caminho das pedras pra gente correr o risco e desenhar sem medo, hoje meu convidado é o Lailton Souza. Lai, seja bem-vindo mais uma vez à Sala 1604. E aí, galerinha, tudo bom? Top demais. Muito obrigado pelo convite, Gabi, mais uma vez. É sempre um prazerzão estar aqui com você, com a galera da Arquivo, no Sala 1604. Imagina, você é hitmaker da Sala 1604. Você viu um podcast que a gente gravou no finalzinho de 2020, eu acho, sobre como mudar de carreira, que foi um dos mais ouvidos daquele ano. Então, assim, que da hora. Sucesso absoluto você aqui neste programa. Olá, e pra gente começar, pra quem ainda não conhece o seu trabalho, primeira vez que tá te ouvindo aqui, o que é um erro de vocês, queridos ouvintes. Como que foi o começo da tua jornada, da tua trajetória, assim, como você começou a desenhar? Então, Gabi, como eu comecei a desenhar, eu acho que foi como muita gente começou a desenhar, né? Aquela parada de comecei aí desde molequinho e tal, essa parada toda. Exatamente. Eu tive muita influência do meu pai e do meu irmão mais velho. Meu pai já desenhava, meu irmão também meio que seguia os passos dele ali. E eu comecei a me interessar por isso. Meu pai sempre teve uma imaginação incrível, assim, ele sempre imaginou muito, ele assistia desenhos e ele ficava viajando, quase que criando fanfics ali do que a gente estava assistindo. E aí isso foi, eu acho que alimentando muito da minha imaginação. E assim, é uma coisa que é incrível da criança. A criança, ela tá pouco se importando. Já ia meter um palavrão aqui. Não tem problema, não é pecado. Pronto, ótimo. Então a gente ali, quando o moleque tá pouco se fudendo, né? Se o desenho vai tá bom ou não, a gente quer se expressar, né? E eu acho que eu sempre fui muito tímido, né? Eu acho que eu fui me soltar um pouco mais depois de adulto, mas era a forma que eu procurava me expressar, era ali no desenho. Às vezes eu tava triste, eu fazia uns monstros ali, né? Quando eu tava feliz ou qualquer coisa assim, eu também desenhava situações que aconteciam no meu cotidiano. Então, com toda certeza, esse foi o meu início, saca? Comecei bem por aí, né? Influenciado pelo meu pai ali, pelas coisas que a gente assistia, e aí eu acabei tomando um gosto como uma forma de comunicação pra mim. E a partir daí seguiu nessa carreira. Eu lembro que na outro podcast que a gente gravou, você falou que você trabalhou num estúdio desgraçado, que você trabalhava muito. Sim, não tinha uma folga. Exatamente, aquela busca eterna por fazer desse desenho alguma coisa, né? Porque eu lembro que quando chegou naquela fasezinha ali de vestibular e tudo mais, meu Deus, o desespero bateu, porque eu não me identificava com absolutamente nada do que os meus amigos estavam propondo fazer ali e estudando pra tal caminho, isso, aquilo, outro, e eu olhava e falava, caralho, eu não sei fazer porra nenhuma disso, não gosto de nada disso. A única coisa que eu gosto de fazer é desenhar, e eu ouvi muito, né? O clássico ouvir, tipo, que não dá futuro, como é que você vai viver de desenho, arte no Brasil, pipipi, popopó, essa coisa toda. Até que surgiu essa oportunidade e aí a gente foi, né? Mas eu gosto de dizer que o meu caminho é o famoso caminho das pedras, né? Não tem outro. Sim, então, é o que a gente tem que trilhar mesmo, né? Não tem, não tem mistério. Então tá, no começo da sua jornada, então, você estava ali movido pela vontade, pela empolgação e tudo mais, esse sentimento infantil de tipo, eu adoro desenhar, eu amo desenhar, tenho paixão por isso. Mas quando a gente começa a profissionalizar as coisas, né, quando você desenhava quando você era criança, você não tinha essa intenção de tipo, eu vou desenhar porque é meu sonho trabalhar com isso. Nossa, tinha aquela nunca. Fruição artística, né, do tipo, ai, que gostoso aqui fazer meu desenho, maneiro demais, desenhar o Dragon Ball. Mas aí, quem tá ouvindo a gente provavelmente é um pouco mais velho, e provavelmente já tem outra intenção, né, já tem um pensamento mais objetivo por trás do desenho. Eu acho super difícil recuperar esse sentimento de criança, sabe, de, putz, desenhar apenas pro prazer. Então, o que eu queria te perguntar é, qual que você acha que é o maior erro de quem quer aprender a desenhar, tipo, hoje, sendo mais velho, assim? De quem não trouxe isso de criança, ou tá tentando recuperar essa vontade de criança? Assim, eu tenho uma visão sobre esse ponto que, tipo, eu, na mentoria e por fazer lives ali, também em alguns outros momentos, isso fez com que eu tivesse a oportunidade de trocar ideia com gente de todo tipo, né? E já vieram pessoas também que justamente já estavam ali, tipo, mais ou menos passando dos 30, né? Que é a minha idade também agora. Só que eu comecei muito cedo, e essa galera tá chegando nos 30 e se descobrindo, né? Como alguém que quer viver de arte. E aí uma das maiores preocupações é tipo, putz, já tô velho, tipo, será que dá pra eu viver disso? Será que dá pra eu fazer isso? E aí eu acho que o principal problema pra quem tá olhando dessa forma
é que, tipo, essa preocupação gigantesca, ela é da fase adulta, vamos colocar assim, né? Da juventude ali e tal, pra fase adulta, que é tipo, tudo que a gente faz tem que ter um objetivo rápido e tem que ter, de alguma forma, um retorno o mais lucrativo possível, vamos colocar dessa forma, né? Quase que a gente, quando chega nessa fase, a gente não quer mais perder tempo, né? E, cara, não dá, assim, pra gente dizer que você vai, ainda que você comece pelo mais certo dos caminhos, você ainda assim vai quebrar muito a cara, as coisas podem dar errado de inúmeras formas, mas ainda assim, como uma vez ouvi, se você ouvir de alguém, a pessoa mandar você desistir e você não conseguir desistir, é porque isso é pra você. Então eu acredito bastante nisso, porque, poxa, já teve tanta situação pra eu desistir, eu já vi tantos amigos também que tiveram situações terríveis, assim, que eu nem cogito passar e que as pessoas passaram e ainda assim não desistiram, né, continuaram e hoje vivem realmente disso. Então, assim, realmente encarar essa situação de é tarde demais pra começar ou qualquer coisa assim, eu acho que é uma ótima, ou melhor, uma péssima forma, né, de começar, sabe? Eu não indico começar com esse pensamento, né? O que é super difícil, né, Gabi? Demais, né? Porque parece que tem muita coisa, muita expectativa em cima da coisa direto, assim, né? Sim, total. E isso é muito difícil, é uma expectativa gigante que, tipo, é certeza que vai terminar em frustração, né? Porque não é dessa forma que funciona ainda para quem tá já trabalhando com arte. E aí o que eu tava, como eu tinha comentado sobre Utopia, que foi simplesmente incrível, e a gente já tá naquela expectativa, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuando aqui. Teve uma palestra lá que tava uma galerinha e o Vitor Quaresma, incrível, ele comentou sobre essa questão de um trabalho que ele fez de concept, que é a minha área, e ele falando que fez várias explorações de concept e nenhuma daquelas explorações foi escolhida, e ele falou que, tipo, provavelmente uma pessoa que tá começando iria se sentir super frustrada e tal, mas entender que a etapa do trabalho dele, ainda que nenhum tenha sido escolhido, fez com que as pessoas soubessem qual caminho não seguir dentro de um projeto, já faz com que ele se sinta útil dentro daquilo. E é sobre isso, né? Então, quando saber a pessoa qual é o seu ainda... papel, né? Exatamente. Né? Então, quando a pessoa ainda não tá trabalhando, ainda não tá vivendo da arte, e ela imagina que é realmente um sonho incrível quando começa a trabalhar com arte, ela joga toda essa expectativa, e quando acontece, às vezes, ela sempre coloca como aquilo não sendo importante. Por exemplo, a pessoa pegou a primeira commission e ela fala, ok, legal, um dia eu vou estar trabalhando no estúdio. Aí ela entra no estúdio e fala, ok, legal, mas um dia eu vou estar trabalhando para o estúdio mais incrível do mundo. E aí, se ela chegar nesse estúdio, ainda assim ela sente que não tá completa, porque não é sobre isso. Não é sobre isso, mas essa busca também, isso aí dá rende outro podcast, né? Nossa, a busca, nossa. Qual é a busca? Isso exatamente. Aí, ó, já está anotado, galera, vamos gravar. Perfeito. Porque esse é um tema que, nossa, é o que eu mais converso, na verdade, com um artista mais sênior, assim. Qual é a busca? Gostei dessa pauta. Top demais. Tamo aí qualquer coisa, hein? Bora, só vamos. Mas de um lado mais objetivo da coisa pra quem tá começando a desenhar, descontando a parte emocional, quando as pessoas começam a, tipo, beleza, eu vou desenvolver agora essa habilidade. O que você acha que as pessoas erram muito, assim? Se elas tentam estudar sozinhas, elas vão num curso que é um curso, às vezes, de tracing. Sabe? Tipo, quais erros você acha que a pessoa pode cometer nesse começo, assim, da parte técnica? Levando pro lado mais técnico, uma das coisas que mais acontece é esse impulso emotivo na hora de tentar ser super técnico, que é de você achar que, putz, agora eu tenho que levar a coisa mais pro técnico, então eu vou começar fazendo uma arte igual do Dave Raposa. Saca? E aí você se lasca mira inteiro. No teto. Exatamente. Então, assim, se você tá começando, mira totalmente no que as pessoas que você admira estão estudando. E aí você chega no famoso Fundamentos. O tão conhecido, temido. Apareceu essa palavra exatamente. No podcast. Sempre, não dá pra gente fugir dos fundamentos, galera. Não dá. Esse assunto a gente sempre volta nele porque é daí que a gente tem que partir. Então, se você precisa melhorar o teu desenho, você precisa focar no fundamentos de desenho. Você precisa, ou melhor, se você mira melhorar a tua pintura, você precisa focar nos fundamentos de pintura, de luz e sombra, né, de cores, teoria das cores e por aí vai, né, perspectiva, temida perspectiva. Sim, uma das mais temidas pela galera, a perspectiva. Mas pra quem caiu de paraquedas no podcast, nunca ouviu falar
Ouvir o fundamento de desenho aqui foi uma abertura das portas do céu aqui. Nunca tinha ouvido essa palavra na vida. Quais são os fundamentos e por que é importante estudar os fundamentos? Então, assim, pra mim, eu gosto de resumir alguns deles. Porque se a gente for ver fundamentos de desenho, a gente pode já abranger vários dentro disso. Né? Então, nos fundamentos de desenho, a gente vai encontrar perspectiva. A perspectiva vai fazer com que a gente entenda formas orgânicas e formas geométricas em todo o seu aspecto. Dependendo da perspectiva, entender formas orgânicas e geométricas vai ter uma visualização. Então, entendendo tudo isso, você vai melhorar o seu desenho. E aí, se você for para o fundamento, por exemplo, de luz e sombra, que já vai para o outro aspecto de pintura, né, de cores e tudo mais, você ainda tem o desenho da forma, seja ela orgânica ou não, aparente, né? Nesse fundamento de luz e sombra. Então, se você melhora a tua luz e sombra, você consequentemente volta ao desenho com um entendimento melhor. Né? E aí eu vou entrar até no outro aspecto que pra galera de agora talvez seja mais atual, não seja tanta surpresa, mas tem uma galera que às vezes não repara nisso, mas fazer 3D junto com o 2D hoje em dia tá muito comum. Nossa, é muito comum, é até esperado pelos estúdios, é meio absurdo. Sim, até. Exatamente, Gabi, tipo, eu tô querendo muito aprender mais 3D, porque eu tive uma experiência com uns amigos que são do 3D, eu abracei a galera dos Jones dos 3D aí, que eles me ensinaram um pouco, e quando eu peguei pra fazer, quando eu voltei pro meu desenho, parece que eu tinha destravado uma skill de visualizar a coisa em 3D. Poderes. Tipo isso. Então, quando eu ia fazer uma linha, o meu escorço tinha melhorado, né? A profundidade do desenho na minha cabeça, ela tava se resolvendo diferente. Então, toda essa compreensão, ela meio que a gente pode colocar como se fosse um ciclozinho, como se fosse uma roda, que à medida do que você vai girando essa roda para andar, você vai passando pelos mesmos pontos novamente. Então, se você estuda desenho e os fundamentos do desenho, eles te levam você a estudar os fundamentos da pintura, de volumetria, de luz e sombra, e isso te leva a uma compreensão melhor do teu desenho, e aí você vai nesse loop, né? E dentro disso a gente vai entrar em vários outros aspectos, que é, por exemplo, para você fazer ilustração, que fundamentos você precisa ter? Você precisa ter fundamento de desenho, de volumetria, né, luz e sombra e tudo mais. E você também vai começar a entrar em aspectos que são mais profundos, por assim dizer, mas se a gente jogar isso pra quem tá iniciando, já é uma puta diferença, porque o cara já vai entrar dentro do mercado se preocupando, por exemplo, com o fundamento da cinematografia ou storytelling, por exemplo, da ilustração que ele quer contar, né? Então o ângulo da câmera que eu escolho da minha thumbnail pra fazer a ilustração também envolve a perspectiva, também envolve o desenho e a volumetria que eu vou escolher para resolver essa cena. E aí todos esses aspectos dos fundamentos, eles vão estar sempre juntos. Sempre vão estar combinados, né? Isso, exato. E desde quem tá iniciando até o cara que tá no estúdio mais foda aí do mundo, que você tanto admira, ele também com toda certeza vai te passar todas essas coisas, todos esses fundamentos pra você focar. Infinitamente, né? É pra sempre. Porque é isso que você falou, esse ciclo, e você repete. E aí quando você repete o mesmo caminho, você percebe coisas que você não tinha percebido da primeira vez. E toda vez que você for dar essa volta, você vai perceber uma coisa nova, vai assimilar um conceito novo, vai assimilar um conceito de uma forma diferente, né? No final das contas, fundamentos é a nossa forma de tentar quebrar a realidade, né? Em partes. Isso. Por observação. Exatamente. E reproduzir aquilo, né? Perfeito. É como se você pegasse, tipo, sei lá, tá olhando pra uma cena, tentasse entender todos os elementos que estão compondo aquela cena, né? Tipo, sombra, luz, cores, etc. Enfim, perspectiva e tal, e tentasse recriar aquilo, né? E aí é por isso que você quebra em pequenos fundamentos, né? Pequenas partes. Mas toda vez que você olhar pra aquilo, você vai perceber uma coisa diferente, né? Nossa, total, Gabi. Então... Esse ponto que você comentou, eu acho muito legal, e eu comento também bastante com os alunos quando eles vêm justamente, tipo, a principal dúvida é, cara, como que eu estudo? O que eu tenho que estudar? E aí a gente fala fundamentos, é tão abrangente, como você falou. É meio abstrato, né, a ideia. Exato. Assim. E aí quando eu falo pra eles que, tipo, a gente começa primeiro estudando, tipo, formas básicas. Daí você vai pra formas orgânicas. Daí dentro disso você começa a mesclar as coisas. Daí começa a aparecer o corpo humano. Se você vai pro corpo humano, aí você entra onde? Na anatomia tão temida e tão maravilhosa. Sua especialidade. Exatamente. Daí você chega na anatomia, você começa a entender que as formas, elas têm aquela aparência por conta dos músculos que estão acontecendo. Cada postura, cada gestual é por conta de um músculo
que tá funcionando e tá sendo agrupado e tudo mais, e aquilo dali vai te levando para outro caminho. Do mesmo jeito, a perspectiva para você fazer um castelo, para você colocar um personagem naquele castelo, fazendo uma ação e outra, e aí você começa a estudar esses fundamentos, você começa a fazer também estudos de cópia primeiramente com o desenho, depois você coloca volumetria em cima daquilo dali, ainda no preto e branco, depois você vai para uma cópia com cores, né? E aí você vai treinando a tua observação, e aí você começa observando disso de outros pintores, você vai fazendo aquilo, até chegar no que uma vez eu ouvi e eu fiquei, tá, o que é isso? Que é estudar os mestres. Tipo, agora você vai ter que estudar os mestres. Aí a galera vai falar do Sargent, a galera vai falar do Zorn e outra galera aí, e aí você vai ver que esses caras, como o Sargent que eu estudei, o cara vinha muito no tradicional ali, estudando através do still life. Era pegar um pano, botar em cima de uma cadeira, umas frutas, uma leiteira, né? E ele ia desenhar. Primeiro ele fazia o desenho só no esboço ali, tentando representar a luz naquela folha. Depois ele vinha com a pintura a óleo e fazia aquela pintura ali, observando também a vida. Aí daquilo dali, se ele ia pintar um quadro onde tinha um guerreiro, ele começava estudando um retrato de uma pessoa e uma luz específica de determinado dia que ele queria que aquela pessoa tivesse ali. Depois disso, dessa referência, ele ia para a pintura do guerreiro. E aí você começa a ver que, mais uma vez, é um ciclo. Aí você tá estudando os mestres, você começa a estudar o que os mestres estudavam, você começa a aplicar da forma que eles aplicavam, e aí você volta para a produção, e depois da produção, e aí repete de novo todo o ciclo, né? E isso é muito da hora, é muito interessante. Sim, e é muito necessário, né? Esse final de semana, eu tava jantando com uma amiga minha, que talvez alguns de vocês conheçam, porque ela é do 3D, Yara Rocha. E aí, tava jantando com a Yara, ela tava falando que muito recentemente ela começou a estudar a história da arte e começou a estudar outros artistas de uma forma mais observadora mesmo, tentando entender processos e tal. E aí ela disse que começou a fazer isso porque ela disse que era o que todo mundo fazia, porque ela ficou tipo, tá, por que todo mundo manda a gente estudar os clássicos, né? Por que todo mundo manda estudar outras referências, estudar esses artistas e tudo mais? E aí, conversando sobre isso, assim, eu levantei a possibilidade disso acontecer, porque quando a gente tá produzindo uma arte, a gente tá resolvendo esses problemas, né? Resolvendo gestual, resolvendo perspectiva, resolvendo fundamentos no limite da coisa. E quando a gente estuda uma arte que alguém já fez, você tá estudando a solução que aquela pessoa deu para aqueles problemas, né? Exatamente. E aí, parece que quando a gente vê alguém solucionando o mesmo problema várias vezes de formas diferentes, vai ficando cada vez mais fácil da gente mesmo entender como a gente resolve quando chega na nossa vez, sabe? É uma das formas mais rápidas da gente estudar, é observando como outras pessoas já estão fazendo. Eu costumo dizer que até pra você saber o que não fazer, você precisa de referência. É, porque as cagadas também estão lá. É, evita muitas os cagadas. Acertos, eles estão lá, mas os cagados, eles estão lá também, exatamente. Entendeu? Tem muito teto de igreja com anatomia errada nesse mundão aí. Se tem. Mas, Lé, por que você acha que todo mundo acha tão difícil estudar fundamentos, assim? Ah, Gabi, porque assusta, né? Eu acho que o principal motivo da galera ficar nessa é porque é sobre uma coisa que você não conhece. E a gente tem medo do que é desconhecido, né? O ser humano, ele tem medo do que é desconhecido na maioria das vezes. Então, sim, quando você tá lá fazendo algo que antes era, tipo, quase que encarado como um dom, porque muitas pessoas não conseguem fazer aquilo, e chegam e falam, meu Deus, olha como você desenha tal coisa, eu não sei fazer um boneco de palito, e você faz isso. Daí, quando chega alguém que tá vivendo daquilo dali, trabalhando e enxerga aquilo como uma área profissional, que tem técnicas, que tem tudo aquilo, e olha pra você, que é o escolhido dos deuses, que faz aquilo porque tem o dom, e ele olha e fala, então, isso aqui tá torto, isso aqui tá errado, você tem que estudar tal coisa, papapá. Aí você olha e fala, caralho, não sei de nada disso. Não sou ninguém. É, eu achei que essa casa tava incrível, mas tá toda torta. O que diabos é ponto de fuga, sabe? Comigo foi exatamente assim. Eu me lembro que eu fiz a mentoria da incrível Sula. Quem não passou pela mentoria da Sula tá errado. Sula, então, tá a mentoria errado. Da Sula. Incrível demais. Daí eu cheguei lá e ela falando com a galera, e ela falando, tipo, por termos, né? Aqui você vai usar a perspectiva tal, coloca 2 pontos de fuga aqui, traça o grid aqui, pararará, e eu, meu Deus, o que é isso?
o que é isso? E aí ela chegou na minha vez de me dar o feedback, e aí eu tava tentando fazer a ilustração, e ela fez a mesma coisa, olha, ponto de fuga, eu então, não sei o que é isso. Ela foi aquela paciência, aquela áurea. Então tem gente que tem o lance de ensinar muito forte, né? A Sula, com certeza, é uma dessas pessoas. Com toda certeza, a didática da Sula é incrível, o amor que ela tem pela didática, inclusive me influenciou muito pra querer dar aula, assim. E aí, com isso, quando ela começou a falar sobre esses pontos, eu fui anotando, e ali mesmo depois, tipo, depois que a mentoria acabou mesmo, ela me mandou mensagem, né? Tipo, como que tá a ilustração lá? E aí eu mandei pra ela, a gente trocou ideia, foi um amor de pessoa assim, e a partir dali, tipo, meio que desbloqueou pra mim. E eu falo disso, porque, tipo, eu senti medo. Pra mim foi tipo, caralho, eu não sei fazer nada, eu não sei nada do que eu tô fazendo aqui. Eu achei que sabia desenhar, cheguei aqui, Léo. Então, exatamente. E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar coisas sobre, ainda me assustando. O Marco Álvares também na época me ajudou demais, ele tava fazendo live também na época e meio que me mentoriou nessa época. E aí foi quando eu comecei a perder um pouco do medo. Eu lembro que eu comecei a fazer lives pra estudar. E aí a galera chegava, lá, isso, aquilo, outro, perguntando coisa. Não, gente, eu tô estudando aqui. E aí é um ponto importante, é assumir pra você que você não sabe nada, sabe? Que essa humildade de abaixar a cabeça diante dos fundamentos e falar, é isso. Vou precisar estudar. Exatamente, sabe? Aquele medo de tipo, putz, eu já faço coisas que pessoas acham incríveis. Ok, legal isso. Mas olha, você também tá num processo de aprendizado. Assuma que você também tá aprendendo e quando não souber, assuma que não sabe. Então, pra mim, quando eu falei não entendo de perspectiva, foi onde eu comecei a não querer mais resolver por mim mesmo, mas de sentar e aprender. Então tudo que eu vinha, eu ia lá e começava a absorver bem mais. E você podia não ter falado pra Sula, né? Tipo, quando ela te explicou, você podia ter tentado entender sozinho depois. Sim. Mas aí, tipo, você podia não ter dito, eu não sei o que é ponto de fuga, né? Você podia ter ouvido o que ela falou pra você de feedback, ir pra casa e estudar sozinho. Mas não, você olhou pra ela e falou, eu não sei o que é isso. E daí ela foi lá e te ensinou e você nunca mais esqueceu, sabe? Então acho que é bem importante isso, de realmente reconhecer coisas que você não sabe coisas, e tá tudo bem, né? A gente, às vezes eu acho que as pessoas esquecem que elas estão nos cursos pra aprender as coisas, assim. Nossa, e total. querem chegar sabendo, sabe? Total. Não, gente, você tá aqui porque você não sabe. Exato, eu tô há tantos anos fazendo desse jeito, aí vem um cara hoje me dizer que o jeito que eu tô fazendo tá errado. Sim, aceita que dói menos, sabe? Exatamente, e otimiza, né? Aprende a fazer melhor. Nossa, e você vai total. gostar mais dos resultados, provavelmente, também. Tá, beleza. A gente já sabe ter uma ideia do que são os fundamentos, pra que eles servem, por que as pessoas às vezes acham tão difícil, por que não precisa achar tão difícil assim, estudar fundamentos. Mas como que a gente aplica eles num desenho? Porque uma coisa que eu vejo que a galera fica muito travada às vezes é que, meu Deus, desenhei 1000 caixinhas, sabe? Mas tá. E agora? Eu quero fazer um castelo. Como é que eu pego o que eu aprendi nas caixinhas, sabe? Que é uma coisa abstrata, e transformo num negócio que realmente é o que eu quero desenhar. Então a dificuldade de aplicar, né? Parece os conceitos num desenho de verdade. Aí vem um dos pontos que eu acho que influencia pra galera ter essa dificuldade, é que, se você for perceber, a gente tem a pessoa que ela tá produzindo feito uma louca descontrolada, e a pessoa que está estudando loucamente descontrolada também, mas uma nunca para estudar e a outra nunca para produzir. E aí, assim, na hora de estudar, você pega tudo isso de informação e você fica super teórico sobre como construir coisas. E aí, quando você vai partir da caixinha para algo que é orgânico às vezes e vivo como um castelo, ou então o cara que tá produzindo pra caramba, mas ele não tá fazendo tudo torto porque não tá estudando fundamentos, quando ele vai pra produzir a caixinha ele tem dificuldade, e aí é encontrar o meio termo dessa aplicação que fica difícil, como você falou aí. E assim, na minha visão, eu sempre fui muito do prático, e quando eu comecei a estudar, eu acho que a minha visão prática fez com que eu já encontrasse uma certa utilidade no que eu tava fazendo. Então assim, a minha dica pra galera sempre é, quando vai estudar, justamente, por exemplo, tô fazendo caixinhas e tal, é sempre imaginar coisas com essas caixinhas. Quando você vai construir a caixinha, e aí é até uma forma de exercitar. Não faz só a caixinha, vários cubos ou coisas do tipo. Tenta já construir das caixinhas, às vezes um carrinho, ou uma casinha que seja, ou um boneco feito de caixas, né? Já vai talvez exercitar essa criatividade. Até o ponto em que chega de você observar como, por exemplo, o rosto humano, na Zaro Red, muito conhecida pra galera que tá estudando retrato aí, o rosto humano. Você olha para as planificações do rosto e nada mais é do que várias
quinas geométricas que você está encontrando ali. E todo o corpo humano a gente pode construir dessa forma, né? E aí existem exercícios para que isso se torne cada vez mais fácil, né? E aí entra outro ponto também pra galera do 3D, se você do 2D também quiser de repente aprender um Blender, um ZBrush que seja, observar, tipo, até processos acelerados da galera que modela, vocês vão ver, tipo, o cara tá construindo um castelo 3D mega blaster, muito foda, o cara começa com as caixas, um cilindro, puxa pra cá, puxa pra lá, então essa compreensão, eu acho que pode também ajudar a traduzir o fazer caixinhas e bloquinhos até fazer uma ilustração, saca? Com todo storytelling que seja e tudo mais. Porque tudo são formas geométricas e orgânicas que se mesclam, né? E a gente traduz através da arte tudo isso que a gente quer passar. Então, assim, quando vem uma galera, por exemplo, na minha mentoria, muito técnica, que estuda bastante, mas não tem uma peça no portfólio, uma das primeiras coisas que eu faço é, cara, vamos produzir uma peça. E a pessoa fica, eu não sei, isso, aquilo, outro e tal. Aí eu, beleza, vamos pensar num tema, né? E aí isso pode ser N coisas. Pega aquilo dali, vamos criar um personagem. Não sei criar um personagem. Beleza, vamos construir com caixinhas. E aí a pessoa vai, cria caixinhas, daí a gente pega a referência de anatomia. Agora, em cima desse boneco de caixinha aqui que você fez, vamos colocar essas formas mais orgânicas, arredondadas. Nota que o ombro é uma bolinha cortada no meio. Nota que o bíceps tem um formato quase como se fosse um cubo esticado aqui, meio retangular. E aí a gente começa a abrir o olhar da pessoa para enxergar todos aqueles fundamentos travados, às vezes, que a pessoa tem na vida, no gestual, na anatomia, em uma árvore que se torce inteira, nos galhos, na folha. E todos esses exercícios, como a gente comentou antes já, à medida do que a gente vai fazendo, vai ficando mais fácil. Também tirar um pouquinho da pressão de tipo, beleza, agora eu entendi como que eu vou fazer. Por exemplo, você tá ouvindo esse podcast, ouviu essa explicação, deu aquele estalinho ali na cabeça. Ok, agora eu entendi o que eu tenho que fazer. Não é na primeira tentativa que isso vai funcionar. Tenta uma, tenta duas, 3, 10, 100, 1000, né? Que eu tenho certeza que a milésima vez vai ser diferente da primeira. Com certeza, né? Aquilo, prática, infinito, para sempre, para todo sempre, e a gente vai melhorando. Mas eu gosto da forma como você falou de um certo treinamento do olhar, né? Porque é meio que isso. Parece que dá pra sentir quando a ficha cai, sabe? Sim. Quando você tá nessa parte, quando você passa das caixinhas pro carrinho, assim, você fala, isso, então. Eu acho muito engraçado que quando a gente tava tendo curso de fundamentos aqui na Revo, né, presencial e tal, quando a gente ainda... quando eu tinha aula presencial na escola, a galera de fundamentos às vezes subia na cozinha, assim, e aqui na Revo tem um pôr do sol muito bonito, né? Aí eles antes da aula, assim, eles estavam aqui, assim, na sacada ou na cozinha, assim, olhando as coisas, eles ficavam, olha como a luz, sabe? Ficavam olhando. Sim, parecia que tava todo mundo aquela chapado, paixão, assim. Nossa, olha como isso, sabe? Tipo, as pessoas reparando em coisas muito absurdas. Sobre esse aqui, cara. Exatamente isso. Então é muito um treinamento do olhar mesmo, e é muito legal quando a galera começa a reparar nisso, né? Quando você vê as pessoas começando a reparar nisso e olhando pra isso, procurando isso no mundo e depois aplicando nos próprios desenhos. Outra coisa que eu queria saber também de você, já que a gente tá tentando ajudar a galera aqui, é como, né? Falamos já da teoria toda, assim, mas na prática, como estudar fundamentos? Quais fundamentos estudar? Quantas horas por dia? O que estudar, né? E quanto tempo estudar? Tipo, qual que é uma boa rotina de estudo de fundamentos de desenho? Gabi, assim, eu tento, como eu pego gente, por exemplo, para ensinar nas mentorias que estão em etapas diferentes, a gente se depara muito com o que é algo totalmente já normal e batido para uma pessoa e que ela tá conseguindo aplicar super bem, às vezes para outra ela nunca ouviu falar daquilo. Então, assim, tentar encontrar o que serve pra você e o que você tá precisando mais naquele momento ou não. Como eu falei que eu venho muito do prático, então às vezes eu me desafio a projetos e durante esses projetos que eu tô fazendo, eu percebo minhas facilidades e as minhas dificuldades. Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma ilustração e eu percebo que eu consigo desenvolver mais o personagem, porque eu já tenho mais costume de concept com personagens. Então, por causa disso, eu começo a dedicar mais tempo para estudos de thumbnails, onde eu vou tentar observar mais a composição, a leitura dos planos dentro dessa ilustração. Depois eu vou gastar mais tempo desenhando coisas do próprio cenário,
com a mentalidade de que esse cenário precisa de tanto carinho quanto o personagem, que eu já tenho intimidade e mais prática, né? Então, galera dos cenários, quem é de personagem sofre com o cenário, né? Tô ligado. Sim, já fiz com certeza. sobre isso. Pois é. E aí, através disso, você vai percebendo qual a sua dificuldade. E, com base nisso, você pode montar um cronogramazinho de estudo. Eu, particularmente, gosto muito de colocar em prática as minhas dificuldades em projetos que eu já olho e vejo uma utilidade. Então, basicamente assim, se eu vou fazer uma ilustração ou um concept, vamos pegar a ideia do concept. Eu preciso fazer um concept e eu tô com dificuldade na pintura. Pintura, por exemplo, de materiais metálicos. Então, eu com certeza vou criar um personagem que tenha armadura. E o meu objetivo vai ser treinar a pintura de armadura, que é metálico e tudo mais. Então, antes de eu fazer o personagem, eu vou pegar várias referências, vou montar um board de armaduras ali, de referências de armadura, e eu vou fazer estudos de cópia, com valores somente no preto e branco, estudo de cópia nas cores, para entender no primeiro estudo como que funciona a iluminação nesse material, dependendo da especularidade dele. Depois eu vou ver a cor desse material dependendo da iluminação ambiente, porque se uma armadura ela é prateada, ela é de um metal prateado, e ela está exposta a um pôr do sol, ela vai aparentar laranja. Se ela está exposta à luz do dia com o céu bem azulado e totalmente neutro, ela vai aparentar mais azulada provavelmente. Se está de noite, outra iluminação, outras cores, se tem uma tocha perto dessa armadura, então tem a ver com a iluminação ao redor. Daí isso já me faz pensar como que eu quero a aparência da minha armadura no meu concept. Então eu busco referências que tem a ver com o que eu quero pintar, faço estudos de cópia antes, depois eu vou para o meu projeto, depois eu vou desenhar a armadura com base nessas referências e usar agora os meus estudos que eu fiz anteriormente para pintar e resolver a minha criação. E aí, se eu pegar esse método, eu posso aplicar ele para qualquer coisa que eu for fazer. Se eu estou precisando estudar anatomia, eu vou pegar várias referências, vários tipos de corpos diferentes, e eu vou tentar desenhar encontrando as formas anatômicas ali em gestuais diferentes para que o músculo se expresse diferente e eu consiga copiar ele de várias formas diferentes, entendendo a estrutura. Eu vou pegar a referência até de como que é o músculo em livros de anatomia mesmo, sabe? Sem a pele ali, ver cada fibra, cada partezinha, como que é composto um deltoide, como que é composto um peitoral maior, como que é composto o oblíquo, o serrátil, o abdômen, né? E por aí vai. E aí, a partir disso, eu vou fazendo essas cópias, esses estudos e já aplicando aos meus personagens, né? A mesma coisa vale para um cenário. Você repara que a gente faz um personagem, a gente busca referência, sei lá, o cara pega a imagem do LoL, isso, aquilo e tal, mas na hora de desenhar uma árvore, o cara desenha de cabeça, porque ele jura que sabe como é uma árvore. Sim. Sabe? Só porque tá um pouco mais... Porque a gente tem a sensação que é que assim, a gente já olhou já passou por muitas árvores, né? Nosso olho já passou por muitas árvores. Exatamente. Mas daí, até a gente olhar mesmo, sabe? Aquilo da gente enxergar a árvore. Exatamente. Eu lembrei da situação que o Doug falou, Doug Lira, beijo Doug Lira. Ele falando que todo dia a gente vê uma privada, né? A gente vê o vaso sanitário ali no banheiro e se você for desenhar agora, você não lembra detalhes dele. Não lembra, vai sair bizarro. Exatamente. Vai sair tudo menos no vaso sanitário. Por exemplo, você vê seu rosto todos os dias pelo menos uma vez no espelho. Mas você não consegue se desenhar de cabeça. Então, para tudo deveria ser assim. Se a gente começa a confiar que a gente não vai conseguir lembrar de cabeça as coisas, a gente começa a ter mais detalhes no nosso trabalho e a gente começa a se preocupar mais com isso. Tipo, fiz um projeto e uma árvore, eu busquei referência naquele projeto, desenhei a árvore bonitinha. Agora, todo projeto que eu for fazer, as minhas árvores são do mesmo jeito. Então, é legal que, por exemplo, vou fazer um novo projeto, é uma outra floresta, que tipo de vegetação tem nesse local? Né? Que tipo de floresta é aquela? Tem o mesmo tipo de árvore, a mesma vegetação, né? É legal variar, pegar outro horário do dia, por exemplo. Na paleta de cores anterior eu usei uma paleta de cores de pôr do sol mais quente, laranja e tudo mais. Agora, se eu usar uma paleta de cores mais fria, um céu bem azulado, esse azul influenciando na cor da árvore, né, na ambientação, sabe? Tudo isso vem a partir dessa referência, dessa cópia que a gente está tentando observar. E aí a gente volta para aquele pontinho que a gente falou dos mestres lá, sentado na praça pintando uma árvore ou pintando uma pessoa, né? Então a gente tá sempre vendo os fundamentozinhos ali e a forma de aplicar que eu acho muito eficaz é essa, é como eu estudo. Eu vejo outras pessoas
fazendo essas aplicações bem mais metódicas. Com mais rotina. Isso, com mais rotina, assim, né? Exatamente, métodos tipo Pomodoro, alguma coisa assim. Agora, uma coisa interessante que eu gosto de fazer, Gabi, é que muita gente, tipo, acorda de manhã, senta pra desenhar e vai desenhando até a noite e não difere que horário ela tem pra desenhar. Então, ainda que você passe o dia inteiro desenhando, especifique o que você tá desenhando. Por exemplo, eu acordo de manhã e desenho das 8 às 11, mas é estudo. Daí eu paro pra almoçar. De meio-dia, 1h, até às 6 eu trabalho. Então, independe do que eu tô desenhando, eu tô trabalhando. Depois eu trabalho vamos supor, de 8 às 10 projetos pessoais. Então, só de eu fazer isso, eu tô dando um exemplo aqui, não é a minha rotina atualmente, né? Mas só de eu separar, de manhã eu estudo, à tarde eu trabalho, de noite eu faço os projetos pessoais, então é mais livre. Só de eu separar isso, minha cabeça, meu cérebro, ele já vai me preparar para etapas diferentes. Que são muito diferentes, né? Isso, exatamente. Quando você às vezes está estudando, você ainda está escolhendo o que você está estudando e ainda assim tem uma obrigação do que você precisa estudar. No trabalho, você tem que fazer coisas, às vezes você nem gosta do que está desenhando, qualquer coisa assim, né? E no projeto pessoal, você às vezes está cansado do trabalho, mas consegue desligar isso, porque agora você está fazendo algo que você curte pra caramba. Nem é estudo, nem é trabalho. É o que você quer fazer. Eu gosto dessa forma de pensar a rotina também, porque não te deixa muito travado, né? Isso. E você deixa o prêmio, né, que é o projeto pessoal, pro final do dia. Exatamente. Quer dizer, nem todo mundo acha isso, né? Tem gente que simplesmente já abandonou o projeto pessoal da eu tô vida. nessa etapa. Meu projeto pessoal agora é sair do PC. É meta de vida. Eu acho que é bom sair um pouco do computador, né? Aliás, tá aí uma pergunta pra fazer, que é boa, que é como deixar o estudo de fundamentos mais divertido. Não ficar aquela coisa maçante do tipo... Legal. Aí eu volto para o desenhar o que você gosta. Se você gosta de Pokémon, tenta observar, por exemplo, as formas geométricas utilizadas para o desenho de um Pikachu. E as formas orgânicas ali, as mesclas que vão ser feitas. Pega personagens que você gosta, pegue, por exemplo, desenhos, animes que você gosta, animações que você curta, ou qualquer coisa assim. E tenta enxergar a parte teórica de como as coisas foram feitas. Você vai começar a perceber, caralho, olha essa perspectiva que foi utilizada nesse anime do Castlevania que tem, sabe? Que eu assisti esses dias. Ou então, olha esse personagem, o cara utilizou shapes pontudos pra passar que ele é agressivo. Caramba, muito da hora, sabe? Recentemente eu tava assistindo uma série, Dota, não sei se você viu, mas muito legal. Nossa. É tipo, a série Dota, o jogo Dota, a galera jogava quando tava, sei lá, no ensino fundamental. Daí saiu a série agora, eu não conheço nada do jogo. E aí, algumas pessoas me indicaram a série, daí eu fui assistir, eu adorei o design das paradas lá. E tem um design de uns dragões que você vê nitidamente o pensamento de design mesmo, o teórico da coisa, sabe? Tipo, esse daqui tem tais cores e tais shapes predominantes nele, porque eles queriam passar que é um dragão mais brando, mais pacífico. O outro você vê ele cheio de pontas, com cores super pesadas e representando que ele é mais agressivo, pra passar mais medo, isso, aquilo, outro, né? Meu Deus. Não. Essa foi a filha do Lai gritando ao fundo, porque a mãe dela tá obrigando ela a estudar fundamento, gente. É assim que funciona. Falou perspectiva, a menina grita. Sabe? Então tentar enxergar esses fundamentos, essas coisas no que é divertido pra você, automaticamente já vai fazer com que você tente encarar os fundamentos e o estudar de outra forma. Já fica um pouco mais leve, né? Já fica mais leve. Mas assim, tenho que dizer, na maior parte das vezes vai dar esse medinho mesmo e a sensação de que é algo chato. Mas quando você começa a ver, caramba, faz total sentido, caramba, olha, eu consegui, né, através da tentativa, e bate um outro ânimo, sabe? Bate um outro ânimo, assim, é bem divertido. Mas com toda certeza, um pontapé inicial é fazer sempre com coisas que você gosta já, sabe? Eu queria que você comentasse um pouco também, já que você tá falando dessa forma de estudar, como é que você estrutura o seu curso de anatomia? O Lai é professor de um dos cursos aqui da Revo, que é Anatomia e Storytelling, e queria que você contasse um pouco pra galera sobre como são suas aulas e como você formata, né, o curso para que as pessoas saiam com um projeto pessoal no final. Então, no curso de anatomia, a gente começa muito dessa forma que é tipo, vocês estão aqui para estudar os fundamentos e é isso que a gente vai fazer, o fundamento de anatomia, né? E aí a gente começa iniciando, porque o curso ele é de anatomia e storytelling. Então eu começo falando sobre a anatomia e tudo que a anatomia traz de história nela.
né? Quando você olha, por exemplo, um velhinho curvado, ele tem bem mais história do que um bebê quando ele nasce ali. Ao mesmo tempo que se você olhar um bebê, você vai ver muito do pra que ele tem coisas funcionando nele de determinada forma. Por que um bebê, na maioria das vezes, vai ter um acúmulo maior, por exemplo, de gordurinha, né, ou coisas assim do tipo. Então a gente começa partindo desse ponto, de uma observação da anatomia e a história que a anatomia traz na vida. Então, bem no início do curso, a gente vê muito isso. É quase que um abrir a cabeça do aluno para ele observar o storytelling através da anatomia do que está acontecendo na vida, do que está acontecendo, o que acontece no corpo dele, o que acontece quando ele observa alguém numa fila, o que acontece quando ele está na academia e ele levanta um peso, ou quando ele vai se levantar e ele usa o apoio das mãos e o ombro sobe, ou qualquer coisa assim, como ele se senta na cadeira para assistir alguma coisa no PC. Depois disso, dessa introdução, a gente vai para o técnico totalmente, né? A gente vai aprender onde estão localizados cada um desses músculos, como ele se comporta, qual o nome deles, né? E aí a gente vai super pro técnico mesmo, né? A gente vai falar do esternocleidomastoide e por que ele tem esse nome. E a gente vai tudo isso, e é uma parte bem maçante, mas ao mesmo tempo ali, tipo, a gente tenta trazer de uma forma didática e divertida também. E aí quando a galera começa a se ligar, esse músculo então tem tal nome porque ele tá aqui e ali. E aí isso, exatamente, aí isso vai animando a pessoa. Até a gente chegar numa conclusão que a pessoa conseguir observar essa anatomia e criar, com base no que ela quer para um personagem, criar características anatômicas que representem isso, como por exemplo, eu vou desenhar um ferreiro, né? Vou criar um personagem aqui que é um ferreiro e ele trabalha como ferreiro desde muito cedo, então o impacto que o martelo tem no ferro, no aço, volta para a mão dele, então as articulações dele receberam esse impacto por muito tempo, foram calcificando, então ele tem as mãos mais grossas, a articulação mais grossa, ele tem as mãos maiores por conta disso, dessa calcificação. Então tudo isso vai fazendo sentido na cabeça deles e eles conseguem criar personagens muito mais profundos. E aí já vem também atrelado o gestual, que não dá pra gente fugir disso, né? A anatomia ali, ela vai se expressar de um jeito, e isso é o gestual, né? E aí quando a pessoa vê o personagem dela trazendo todas essas características, contando todas essas histórias através de um assunto que antes era chato e agora é super interessante e profundo, né? Isso abre um novo mundo na cabeça dela. Com certeza. Nossa, demais. E é muito diferente você criar com essa intenção, né? Exato. Saber o que você tá fazendo. Eu acho que isso muda tudo também. Porque nem sempre é óbvio, acho que muitas vezes não é óbvio, isso que você acabou de dar de exemplo, sabe? De tipo, tá, eu tenho um personagem com essas características, mas como é que eu represento isso visualmente, sabe? Sabendo que eu tenho essas características narrativas, tipo, num texto, como que eu transponho isso pra um aspecto visual dentro desse personagem? Tanto a nível de anatomia, né, quanto de vestuário, sabe? Tipo, tudo que isso pode incorporar, sabe? Ele vai ser pequeno, ele vai ser alto, ele vai ser, sabe? Tem muitas coisas diferentes que você pode ir adicionando, porque adicionam camadas de significado também na história, né? Sim, exatamente. E geralmente as histórias que a gente gosta tem isso, né? Tem personagens muito bem caracterizados. Eu tava falando pra galera da turma, eu sempre cito o caso do filme do Tarzan lá, daquela animação de alguns anos atrás, não lembro agora qual ano, mas quando você olha para o design daquele Tarzan, é pensado demais a anatomia dele pra parecer que ele vive na floresta. Ele é corcunda, né? Isso, ele anda curvado. As pernas dele, as coxas dele são mais grossas por ele andar agachado, né? Uhum. O antebraço dele é mais largo do que a parte do bíceps. Exatamente. Porque ele usa pra escalada, pra se segurar nos cipós, né? E é o músculo mais acionado para quem faz escaladas e coisas do tipo. Então, as mãos dele são grandes por conta do muito esforço, justamente das articulações. Os pés dele são bem espaçados, justamente porque ele consegue segurar os cipós e nas árvores com os próprios pés ali. Então, é um músculo que também foi se fortalecendo e os ossos foram se adaptando e se esticando e se espaçando para que ele conseguisse prender os pés ali, então tudo isso foi pensado, e você olha o personagem e fala, caramba, tá aqui, tá nítido. E assim, ele deslocado de contexto já tá nítido, né, isso que é legal, você pega uma arte dele, tipo, fundo branco chapado, assim, só o personagem desenhado, você já sacou tudo, né? Isso, exatamente. Isso é muito louco. E é isso que você tenta ensinar fazendo seu curso, né? Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário pra quem tiver interesse em saber mais do curso do Y. Você tem turma começando agora em setembro, né? Isso, agora em setembro a gente vai começar uma nova turma. Beleza, então em setembro
setembro, teremos turma nova começando dia 28. Chequei aqui no site, 28 de setembro. Quem quiser mais informações, é só entrar em contato com a gente. Vou encerrar esse podcast lá e fazendo aquela nossa brincadeirinha, bate-bola, jogo rápido. Você está agora no De Frente com Gabi. Bora! De frente com Gabi. Uma cor. Vermelho. Lula. Fica a dica aí, galera. Fica a dica. Desenhar no lápis e papel ou no PC? PC. Aquele fundamento que ainda tira o seu sono. Perspectiva com toda certeza. Sem medo de ser feliz, desgraça. A parte mais fácil de estudar fundamentos. O resultado. A parte mais difícil de estudar fundamentos. O início de tudo ali. Quando você não tá desenhando, você tá... com a família. E um último conselho pros nossos amados ouvintes que estão querendo começar no desenho. Eu acho que é o mais difícil, é simples e direto. Comece, não espere, tipo, você tá no seu melhor, não espere a oportunidade perfeita, não vai ter. Começa agora com o que você tem, como você tá e continue. Porque muitas vezes a gente também começa, mas a constância ela é mais importante do que a intensidade. Se você fizer pouco todos os dias, você tem sucesso. Pouquinho de cada vez, Uhum. passinho de cada vez a gente chega lá, né? Sempre assim, confie no processo. Passo hoje, um passo amanhã e isso é caminhar. Perfeito. Lai, obrigada demais pelos teus conselhos. Espero que ajude a galera. Toda vez que você quiser chegar na sala 1604, estamos aí. Estamos de portas abertas pra você. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente aqui até o final. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, muito obrigado também. Beijo pra vocês, gente. Programa editado por Doug Bezerra.